Então agora falaremos do livro. Eu terminei de ler já faz alguns dias aí, né? Faz uns 3 dias. Mas assim, vamos lá. Comentários gerais. Não vai ser uma coisa muito organizada, tá? Desculpa. Nunca fiz resenha assim, sem ser o que tinha que fazer na escola. Eu não vou fazer resenha, só vou. Meus pensamentos, algumas coisas aleatórias. E é isso. Mas já começo falando que, obviamente, é um dos melhores livros que eu já li. Eu diria que este é o primeiro clássico não brasileiro que eu leio. Talvez. Não. Não, é que, tipo, depende de como se classifica clássico, né? Eu acho que já li outro, sim, pensando agora. Mas, enfim, primeiro livro muito grande. Eu li Ana Karenina, considerado também clássico aí dos russos. Mas admito que a história não me pegou tanto. Eu li inteiro, mas demorei muito pra ler. Embora eu também tenha terminado muito pra ler O Conde de Monte Cristo, demorei aí quase 7 meses. Eu comecei em setembro e agora estou em março. Acho que foi. Enfim, foi entre agosto e setembro, não lembro ao certo. Mas é que assim, eu tenho. É muito fácil eu me apegar quando tem um certo mistério no ar, né? E em Ana Karenina não tinha. Eu não tô, pelo amor de Deus, não tô comparando Ana Karenina com o Conde de Monte Cristo, tá? São coisas totalmente diferentes. Mas só pra falar, tipo, outro livro grande, que até o momento, acho que Ana Karenina tinha sido o maior livro que eu já tinha lido. E agora, Conde de Monte Cristo também é um livro bem grande, embora tenha lido no Kindle, não sei quantas páginas, pelo que eu pesquisei, nas versões impressas tem entre 1.100 e 1.200 páginas, depende aí de qual versão, qual tradução você pega. Mas enfim, tipo, ter esse elemento de mistério é algo que me pega muito, eu gosto muito, e tipo, embora você já saiba desde o começo, você vê que, tipo, o Edmond, ele foi preso, você já pensa, pô, ele vai ser o Conde de Monte Cristo, tá ligado? Tipo, você já sabe que o título do livro se refere a ele, é meio óbvio. Mas mesmo assim, você quer muito ver se ele vai conseguir a vingança dele ou não, né? Embora, tipo, o começo do livro, ele é bem lento, digamos, porque você tem justo... Mas assim, é normal isso, né? Ainda mais quando você tem que introduzir vários personagens, contar uma história que vai se arrastar, né? Não se arrastar de forma negativa, não, tipo, enrolando, mas vai levar por muitos e muitos capítulos. São, tipo, 115 capítulos, o que é muito, obviamente. Mas assim, eu tava pesquisando depois que eu terminei de ler, porque antes eu não tinha pesquisado porque eu não queria tomar spoiler, né? E aí eu tava pesquisando e, tipo, o Dumas, se formos a portuguesar, ele escreveu, tipo, na época que ele escreveu esse livro, que foi em 1840, alguma coisa assim, 1840 e pouco, né? Ele, tipo, era por romance de folhetim que chamavam. Que, tipo, no Brasil também tive isso, eu lembro de ter estudado em literatura, né? Que publicavam nos jornais, né? E, tipo, cada dia, ou no caso do Dilma era a cada dia, pelo que eu vi, mas cada dia ou cada semana, enfim, dependia do autor aí e do jornal, eles publicavam um capítulo. E isso, tipo, isso molda muito, isso também se observa em outros romances que foram feitos dessa forma, isso molda muito o jeito que a narrativa é formada, porque o autor, ele vai deixar, sempre o finalzinho vai ter um suspense, um cliffhanger, pra, tipo, pra deixar os leitores querendo saber mais e comprar a próxima edição. E ainda mais, outra coisa interessante que eu descobri que, tipo, assim, eu já tava meio chocada com a quantidade de personagens e a quantidade de desenvolvimento de subnarrativas que esse livro tinha. Mas aí eu descobri que o Dumas, ele ganhava por linha, ele ganhava, tipo, dinheiro por linha que eles publicavam. Então isso explica bastante, mas eu não acho que em nenhum momento as histórias que eu aí os ramos aí que a história vai espalhando um pouco, assim, eu não acho que tenham sido desnecessários, muito pelo contrário. É muito surpreendentemente, é muito legal, e acho que isso só torna, tipo, isso contribui para o fato que eu gostei muito do livro, que tudo, ele não deixa, tipo, tudo é ligado no final, ele não deixa ponta solta. Tudo que ele introduz, todos os personagens que aparecem do nada num capítulo aí, que tipo, acabou, tava falando de uma história de um personagem, do nada a gente vai pra outro país, com outra galera, descobrir o que tava acontecendo lá, e tipo, parece que é totalmente desconexo, e só depois, quando toda a história vai pra Paris, né, porque isso só acontece, sei lá, na metade do livro,
não tenho noção de em qual parte do livro que isso vai, mas enfim, tem um momento que a história principal vai tudo pra Paris, mesmo que tenham diferentes núcleos em Paris acontecendo. E, tipo, o jeito que ele faz isso é muito genial. E pelo que eu tava procurando, não se sabe, tipo, não tem um... Tipo, não temos conhecimento de qual que era o processo criativo do Dumas. E ele, tipo, tinha escrito tudo. Quando ele começou a publicar, assim, ele já tinha noção do que eu queria fazer, do que ele queria fazer. Ou se ele, tipo, realmente foi bolando mais ou menos ao longo do coisa. Porque, de fato, ele escrevia muitos capítulos e tinha que escrever ao mesmo tempo. Tipo, de uma tacada só, porque ele publicava, o jornal pedia capítulos pra ele todo dia. Então ele tinha que ter realmente uma produção muito tipo, adiantada. Faz sentido. Mas mesmo assim, é admirável a forma que ele faz isso, né? E assim, obviamente, quem sou eu que se eu estivesse falando mal dele aqui, nossa, quem sou eu pra falar mal de um escritor célebre, né? Então, obviamente, estou falando o óbvio, que ele é muito bom. Que é uma história muito boa. E não tem. Assim, é muito legal. É muito legal. E agora, sobre ler em francês. Vamos lá. Esse foi o primeiro livro grande que eu li em francês. Eu já tinha lido os outros, mas nem perto desse tamanho de livro. E, assim, como todo. Que nem quando eu comecei a ler inglês, o truque, tipo. Não tem que tentar entender todas as palavras. Você tenta entender o contexto. Você não entende uma palavra, você tenta entender o contexto. Aí, se você realmente não entende, aí você procura. E também porque, tipo, pô, eu já tava lendo um livro gigante. Se eu fosse parar pra procurar, pra colocar no tradutor, toda a parte que eu não entendesse, pô, ia demorar muito. Eu não li também pra, tipo, adquirir muito conhecimento em francês, porque, como eu já disse, esse livro foi escrito em meados do século XIX. O francês desse livro é muito velho. É tipo de coisa, são palavras, vocabulários e construções de frases que não são usadas mais no francês de hoje. Mesmo no francês formal de hoje, entendeu? São coisas muito formais, muito diferentes. E velhas, é um francês velho. Mas mesmo assim é legal de ter algum conhecimento diferente de vocabulário. Mas assim, eu não fiz um caderninho como teria sido, tipo, talvez até interessante, tipo, anotar, assim, todas as palavras diferentes do vocabulário. Eu falei, tem tempo, irmão, não dá. Mas assim, poder ler, eu acho que uma das coisas mais legais, assim, tirando o fato, tipo, tô morando na França e eu preciso falar francês, mas uma das coisas mais legais pra mim, tipo, de aprender uma língua nova, tirando esse fator, assim, se eu fosse morar no país dessa língua nova, é de poder ler conteúdos, livros, no idioma original deles. Então, e isso é muito legal, e eu pretendo pegar mais livros em francês pra ler. Não tão já, porque pausa, né? Isso aqui já foi bastante. Dá uma pausa aqui por algum tempinho. Mas é muito legal. Muito legal poder falar, tipo, pô, li o Conde de Monte Cristo em francês. Isso é realmente muito legal. E entendi. Entendi o negócio, entendeu? Muito legal. Tá, voltando pra história. Vimos aí que eu fiz a narração final. Narração não, contei um pouco o que aconteceu no final do livro, mas sim. Basicamente, tipo, chegou no ponto que eu tava achando, assim, porque aí ele conseguiu a vingança contra o primeiro que ele conseguiu a vingança foi contra o Morcerf, né, que o Fernand, que ele se matou, né, se suicidou. Mas assim, o Conde, ele não contava que ele fosse fazer isso, acho, tipo, ele só contava que, sei lá, o filho e a esposa fossem deixar ele, né. Mas acho que ele não... Sei lá, talvez o Conde planejava, sei lá, chamar ele pra um duelo. Ou não sabemos, talvez se a Mercedes não tivesse pedido pro Conde, talvez o Conde teria matado o Albert. O que teria sido bem triste, porque, tipo assim... Pô, o Conde de sacanagem, né? Tipo, ele tava amigo da criança, do jovem lá. Então, um jovem, não é criança, tem 21 anos na história. Mas, enfim... não sabia se o plano original dele era ter vingança do pai através do filho, ou se o plano dele era ser como foi, de fato, que era mostrar pro filho e pra Mercedes que o Fernand era. E aí, depois aí o Fernand se matou, porque ele viu quando o Conde falou, não, eu sou o Edmond Dantes. Aí ele foi lá, ficou louco e se matou. Acho que ele sabia que mexeu com a pessoa errada, né? Então,
Aí depois a gente passou pro Villefort, que ficou louco. Louquíssimo, pirou na batatinha, assim, completamente. Mas, assim, foi uma das... Foi interessante. Tipo assim, quando aconteceu o negócio da a vingança do... Quando o Morcerf morreu e ele conseguiu a primeira vingança dele, das 3 que ele queria... a gente não vê o Conde tendo... Pelo que eu lembro, tá? Talvez eu esteja muito errada, talvez eu esteja esquecendo alguma coisa, mas enfim. Não tem... O Conde não, tipo... Ele não pensa nada sobre. Ele, tipo, não fala, tipo, não tem remorso, entendeu? Mas, quando acontece o negócio com o Villefort, que basicamente ele... A esposa... Não, a esposa que é a madrasta da Valentine, né? Que é a segunda esposa do Villefort. Se mata. E ela mata o filho deles também. Com veneno. E o Conde não contava com isso. Porque quem deu o ultimato pra eles dois se matarem... Pra eles dois não, pra ela se matar... Foi o Villefort. Ele falou, ó, você tá matando... Tipo, pelo que eu entendi... Tipo, essa subtrama da madrasta da Valentine tentando envenenar, matar todo mundo da família, da parte da primeira esposa do Villefort pra pegar a herança, não tava nos planos do Conde. Ele não tinha, obviamente, isso... Assim, aposto que se ele quisesse ter feito isso, ele faria, né? Mas ele não... Isso não tava... Não era parte do plano dele. E aí, ela basicamente envenenou todo mundo, que a gente já falou. A Valentine, o Conde salvou ela, porque o Morrel pediu. Mas aí o Villefort não sabia disso. E aí ele descobriu que, tipo, era a madrasta, né, a esposa dele que tava fazendo isso. E ele falou, deu um ultimato. Falou assim, ó, se você não se matar, basicamente não foi com essas palavras, mas basicamente, ou você se mata, ou você vai trazer muita vergonha pra mim, mas eu vou te prender, porque ele é o procurador do rei, né? Essa cena foi bem pesada. Tipo, e tão bem, tipo, foi bem pesado até, e tipo, ele depois vai e fala com... Eu acho que eu já... Isso tá no vídeo que eu comentei antes, mas eu tô retomando aqui pra falar que essa eu acho que é um momento muito pesado da narrativa, e tipo, isso, comentarei, que tem um impacto no Conde. Que o Conde vê isso, ele tá lá no disfarce dele de abade, mas aí ele, eu sou o Edmond Dantes, e aí o Villefort já tá louco, pirou. Ele fala, então, seu Dantes, vem cá. E mostra o corpo dos dois. E tipo, e o Conde fica chocado. E aí ele começa a demandar, e é uma coisa que ele tem. Que começa nesse momento a dúvida na cabeça dele. E isso continua, vai continuando, e aí a gente vê, tipo, basicamente a história em Paris está encerrada depois disso. E ele e o Morrel ainda achando que a Valentine está morta, vão pra Marseille. Em Marseille, eles se separam um pouco, o Morrel vai visitar o túmulo do pai dele, e o Conde vai ver as coisas dele. E nisso ele encontra a Mercedes, que o Albert tá indo pro... Não sei se é pra qual das colônias francesas da África, mas enfim. De soldado lá, ele se alistou pra ganhar dinheiro pra sustentar os dois. E aí, porque eles basicamente pegaram todo o dinheiro que era deles, mas que na verdade era do Fernand, e doaram tudo e picaram a mula de Paris. E aí, o Conde vê a Mercedes, tipo, se despedindo do Alberto no barco, assim, no porto, e segue ela até a casa, que era a casa do pai dele, justamente. E lá, anos atrás. E aí, ele basicamente, tipo, fala... Eles conversam bastante, ele fala, não, se quiser meu dinheiro, tipo, vocês não deviam ter dado tudo dinheiro assim, se quiser meu dinheiro, esses papos assim, deixa tudo. E a gente vê, tipo, o Conde em si, ele não queria se vingar contra a Mercedes, por ter, tipo, ele falar nos monólogos interiores dele, a gente sabia que ele tava chateado com ela, tipo, por ter casado com outro homem, por não ter esperado ele. Mas ele não quer se vingar dela. Mas a Mercedes considera culpada por ter feito isso. Ela fica, na hora que eles estão conversando, ela fala, não, eu devia ter te esperado, achava que você tava tal, esses papos. É uma conversa interessante, sim, mas aí tá o desfecho. E
E enfim, desfecho pra personagem da Mercedes. E aí, nisso, o Dumas vai fechando o arco de cada personagem, assim. E, em seguida, o Conde vai pro Chateau d'If, que é onde ele ficou preso, é a prisão dele, que ele ficou lá 14 anos preso. E ele vai lá, no início, tipo, quando ela não sabia que ele tava indo lá, parecia, tô visitando. Mas não, ele foi lá pra procurar um sinal, tipo, pra ele não se sentir culpado pelo que ele fez com o Villefort. Pra, tipo, espantar, ele mesmo fala que, tipo, ele não queria mais ter a dúvida. Então, ele vai lá, e, tipo, porque o Chateau não é mais uma prisão, deixou de ser uma prisão, ele tá aberto à visitação, assim. E aí, ele vai lá e, tipo, vê tudo, vê a cela dele, vê coisa, tipo, que ele escreveu na parede, tipo... Deus não me deixe esquecer da... Não me deixe esquecer, tipo, me permita manter a minha memória, porque ele tinha medo de esquecer de tudo que aconteceu com ele. E realmente ele não esqueceu, tanto que ele não esqueceu que foi o combustível pra ele continuar vivendo, né? E aí ele vê tudo lá e ele até consegue comprar do guardinha que tava lá o antigo livro do Abade Faria, que tava lá. E ele até pergunta pro cara, ele, tipo, obviamente que ele não fala pro cara, eu sou prisioneiro que tava aqui e fugiu. Ele pergunta, tipo, se sabia, tipo, que tem. Acho que é prisioneiro 34? Não, posso estar falando muito errado. Não lembro qual era o nome o número de prisioneiro dele. Mas. Que era o número da cela, né? Mas. E ele conta que a lenda, pelo jeito, ficou famosa. Só que ninguém acha que ele sobreviveu, né? Tipo, fala ele foi jogado. Que conta aí a lenda que. A lenda. Que ele foi. Tipo, descobriram que ele, obviamente, entrou no. Ah, eu tô dando spoiler aqui em tudo, né? Então vai ser no saco que era pra ser o despejo do corpo do Abade Faria. Ele entrou lá, trocou de lugar com um cadáver. Trocou lá e ele foi jogado ao mar. E aí, os guardas que fizeram isso, né? A galera que tava ocupada de fazer isso, falaram que ouviram um grito quando. Um pouco antes do barulho atingir na água, né? Porque tinha um peso amarrado no coisa pra justamente afundar. E, enfim, foi isso realmente que aconteceu. A gente lembra que no começo ele realmente gritou. Quando ele fez isso, quando ele começou quando finalmente alcançou a fuga, né? E, enfim. E aí o Abade não, o Conde, ele meio que conversa com o Abade, assim, ele pensa, reza para o Abade, pra ter um sinal de que ele não tava fazendo, que ele não fez coisa errada e que ele não tinha do que se arrepender. E aí tem a dedicatória, ele lê a dedicatória. Nisso, pouco depois, ele pega esse livro que o guardinha tava lá, ele falou que tinha encontrado, comprou dele e tal. Abre o livro e vê tipo, que a dedicatória. Não a dedicatória, tipo, o que você faz. Tá ligado quando você faz TCC e tem a frase no começo, assim, enfim. Isso aí que não só o TCC, vários livros têm isso, né? Que o Abadi fez isso, era basicamente algo, tipo, que o Conde tomou como sinal e falou, não, obrigado, é meu pai, eu estou certo. Então, enfim, foi muito interessante ver ele de volta ao Chateau. E aí, depois disso, a gente volta pra parte do Morrel, né? Que, na real, não. Depois disso, a gente vai... Eles encontram com o Morrel, tudo bem, só que aí acaba aí. E a gente vai pra um outro núcleo, vai pra Itália, que vai encontrar o Danglars, que tinha fugido de Paris. Eu ainda não sei, eu passei todos os vídeos falando Danglars, e eu não me dei o trabalho de ver como que é a pronúncia do nome dele. Mas enfim, vou continuar chamando assim. E aí, o Conde toma uma atitude diferente, que é, ele perguntou, você se arrepende? Me arrependo. Você tá livre, entendeu? E, enfim, agora ele tá livre. E essa foi... Porque quando o Danglars saiu de Paris, eu tô pensando, mas não é possível que essa vai ser a única vingança do Conde, tá ligado? Tipo, ele vai deixar ele quebrado, vai deixar ele fugir, tipo... Isso não foi muita vingança, assim, da parte do Conde, tendo em vista o que ele já tinha feito, né? E aí, ele, mesmo que no momento que isso aconteceu, só tinha acontecido o negócio com o Morcerf, com o Villefort ainda não tinha rolado, se não me engano. Mas foi muito... E aí foi surpreendente o Conde ter perdoado ele. E justamente, tipo, deixa ver
Assim, deixa eu entender que mesmo que ele tenha visitado o Chateau d'If, ter visto tudo que ele sofreu e ter visto... Não, você não estava errado disso, de ter meio que sanado essas sementes de dúvida que ele estava tendo no coração dele em relação a tudo que ele fez. Ele, tipo, deixou um pouquinho ali, sabe? E ele resolveu perdoar Perdoar não, ele falou... sei lá, não se vingar mais do Danglass. Basicamente foi isso. Aí acabou o ciclo do Danglass também. Então, dos 3 que ele tinha que se vingar, um se matou, um ficou doido e outro tomou um susto, ficou pobre. Basicamente não tem dinheiro nenhum. Ficou pobre, tá sem dinheiro. Enfim. E aí, agora no final do livro, depois disso a gente volta pra parte... Tipo, a gente vai pra ilha de Monte Cristo, onde a história termina. Que, assim, justíssimo, né? Tinha que acabar lá. E é muito... assim... O final é bom, é o que tinha que ser. Eu estava errada, o Conde não morreu. O que é bom. Assim, o final foi melhor, porque assim... daqui a pouco eu vou falar mais sobre o personagem do Conde, assim. Eu não queria que ele morresse. Então... E no final... basicamente, ele deixa todo o tesouro dele pro Morhel, pra ele dividir com a Valentine. E ele zarpa, ele com a Haidé, que é a escrava barra filha barra amante, não sabemos, bem estranho. Zarpam. E aí fica nisso. E uma coisa no final que levou a uma reflexão gramatical, etimológica da palavra, da frase que eu vou dizer, que é a última frase do livro. Tipo, ele escreveu a carta pro Morhel e deixou, e tipo, a última coisa que eu digo pra vocês attendre et espérer. Que, tipo, traduzindo, fica esperar e esperar. Na tradução, assim, literal, um pouco mais, na tradução melhor, que realmente faz sentido, é esperar, que é attendre, e espérer, que é ter esperança. Isso me levou ao fato curioso que na língua portuguesa a gente não usa, tipo, embora esperar e ter esperança venham, obviamente, da mesma raiz latina aí, a gente não usa esperar como, tipo, como ter esperança. Tipo, mas a gente não tem uma outra palavra, como no francês tem o attendre, pra designar, tipo, tô esperando alguém, tô esperando alguma coisa. Não. Só que a gente não usa esperar como, tipo... A gente pode até falar, espero que isso aconteça, que é sinônimo de, tipo, eu tenho esperança que isso aconteça. Mas pra gente parece que esperança é algo mais sério, né? Enfim, essa foi a brisa que eu entrei. Depois, quando eu tava pensando, qual que seria a tradução disso em português, né? Até eu procurar e ver que é realmente, tipo... esperem e tenham esperança, basicamente. Enfim, curioso o caso, né? E que nem em inglês. Em inglês também é diferente, né? Tipo, você wait, né? Que é esperar. E depois tem have hope, que é ter esperança. E tipo, hope for, que é ter esperança de tal coisa. E em português, obviamente que se for pegar algo mais formal, algo mais antigo, capaz de ter algo, né? Mas, enfim, na usagem, no uso comum aí, não temos. Curioso. Outra reflexão aí. Mas agora entramos nas reflexões do livro, assim, que eu vejo, né? Primeiro, o Conde Monte Cristo não é um personagem legal, ele não é uma pessoa boa, não é um personagem que eu falo assim, nossa, adorei esse personagem, coisa assim, não. Não. Aí também, personagens não foram feitos necessariamente para que a gente goste deles, né? Para que a gente goste deles, mas enfim. Por quê? Mas aí entra no ponto que o livro foi feito em 1840, a história se passa de 1810, mais ou menos, até 1840 também. Então, o que era aceitável um homem falar e fazer nessa época? Então, obviamente, estou julgando ele com base no século XXI, né? No meu olhar de mulher do século XXI. Então, algumas coisas que são comentadas, que eles falam, que ele tem... Que nem eu falei, ele tem uma escrava. Mas, enfim, né? Mas, tirando esse aspecto aí... Outra coisa que me deixa no Conde que é meio... Mas eu acho que isso faz parte, obviamente. Eu acho que isso é o que o Dumas queria. O Conde, ele toma... Ao longo do livro, você vê claramente que ele se considera como um agente de Deus na Terra. E ele fala que ele é a providência. Entende? Tipo, ele
tá fazendo o que Deus quer que ele faça. Ele é a mão de Deus na terra, e é isso. E tipo, até o momento que ele começa a ter aquela dúvida que eu já mencionei. Isso é muito, tipo, é muito forte, né? É muito, ninguém pode fazer isso, né? Embora muitas pessoas tentem fazer atualmente, coffee, né? Mas, enfim. E no final, acho que a gente deixa, tipo, parece, depois ele tem a dúvida, tipo, tal, e ele deixa de acreditar nisso no final. Ele realmente fala que ele finalmente compreende que as ações de Deus e os desejos dele cabem só a Deus. E que ele não pode fazer isso. Mas ele já fez, né? Ele fez o que ele tinha que fazer. Segundo o pensamento dele, né? Ele já fez, ele agiu como Deus na Terra, basicamente, segundo a visão dele. Então isso é muito pesado, tipo, esse posicionamento dele como a providência. É algo muito forte. Ele realmente fala disso. Eu sou a providência, entendeu? Então isso é um posicionamento, é algo bem forte. E acho que isso leva o questionamento, tipo, até que tipo, as pessoas têm direito de se considerarem, tipo, estão fazendo isso, estão fazendo tal coisa, porque Deus gostaria que tal coisa fosse feita. Ou isso leva dos dias atuais também, obviamente. A gente não faz isso porque Deus não pode, Deus não deixa. Deus não pode ficar estranho, mas Deus não deixa, Deus não permite. Isso é errado, vai pro inferno. Enfim, tem essas dúvidas, esses questionamentos. Isso vemos que isso também acontecia lá em 1800 já vai cacetado, né? Outro ponto. Mesmo, assim, continuando no outro ponto, continuando o pensamento. Mesmo tendo essas críticas ao cônjuge, não concordando com a visão dele, você acaba torcendo pra ele. É muito difícil ler o livro e não querer que ele se vingue. É muito difícil. Embora não quer dizer, tipo, não quer dizer que eu concordo com todos os jeitos de vingança que ele tomou. Mas, assim, de novo, a gente não tem que concordar. Isso é justamente por isso que a gente lê, né? Ou ver filme ou qualquer outra coisa do tipo. Você não tem que... Com os personagens da história, as tramas não foram feitas pra você concordar ou discordar. Você pensar. É pra você pensar sobre. E, realmente, eu acabei torcendo pro Conde, pô. Eu quero ver ele, pô. Você acaba torcendo pra ele. Não tem... Muito difícil não, tipo, ler o livro todo e não, tipo, é uma mistura de, tipo, querer saber como vai ser a vingança, querer saber se a vingança vai acontecer e torcer para que ela aconteça, porque foi muita filha da putagem que fizeram com ele. Eu acho que essas são outras reflexões aí que também são, dá pra levantar assim, né, levar, é que o papel do dinheiro, né, que obviamente, tipo... O Conde teve meios de realizar a vingança dele e de se tornar tão importante assim na sociedade parisiense porque ele ficou rico. Então, acho que é uma coisa sobre a importância do dinheiro e como o dinheiro te faz se tornar alguém no sentido social, principalmente na época, porque você tinha alta sociedade e tal, e é esse círculo que ele precisava se integrar pra alcançar as pessoas que ele queria alcançar. Então é isso. Mas assim... aí você fica pensando, ele não adiantaria nada, ele não conseguiria fazer nada se ele não tivesse a grana. Ele provavelmente, fugiu da prisão. Deu nisso, ele provavelmente ia voltar a trabalhar como um marinheiro e não ia conseguir fazer o plano dele, né? E... O que mais que eu posso falar? O livro é sobre vingança. E isso te leva a, sei lá, tudo pensar sobre vingança, né? E tem, aí eu e muitas pessoas, com certeza, pensamos na frase lá, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E pro Conde, isso foi verdade até certo ponto, né? Tipo, num dado momento que, como falei, da dúvida dele, ele ficou culpado um pouco. Mas aí depois isso meio que passou, né? Tudo bem, aí depois ele largou o dinheiro dele, não sei se ele pensava, tipo, vou passar a minha fortuna pro Morrel aqui, deixar, então tô me largando disso, estou bem com a vida, é nós Deus. Não sabemos. Isso não ficou muito claro, mas imagino que tem um pouco disso sim. A famosa justiça sobre porque vingança na condição dele, justiça com as próprias mãos, né? Na visão dele.
E eu acho que isso é o ponto principal do livro. Vingança. Não tem outra coisa. Você pode, obviamente, qualquer livro você pode tomar como uma crítica à sociedade da época, uma análise da sociedade da época. Ainda mais você vai falar França, assim, Napoleão, tinha vai e volta de Napoleão, né? Mas aí depois a restauração. E aí tem a diferença social, tipo, como que ele só se torna alguém com dinheiro e tal, essas coisas. Mas a história pela história em si é vingança. É vingança, não tem mais nada. É isso. E, assim, é um pouco simplista, assim, um pouco... resumir um livro de 1.200 páginas com a palavra vingança. Mas é isso. Dito isso, é um livro muito bom, como eu já falei. Assim, eu realmente... Eu tô sentindo falta de ler o livro, entendeu? É muito louco isso quando eu acabo um livro e eu sinto falta de ler esse livro. Mas eu já acabei ele, entendeu? Será que está na hora de eu procurar fanfic do Conde? Brincadeira. Mas, enfim, é isso. Eu gostei muito de ler esse livro e acompanhei aqui para... Fiz esse acompanhamento em vídeo para deixar registrado, né? E, caso alguém que esteja assistindo isso se sinta motivado, leia o livro. É muito bom. Quer dizer, eu achei, né? Talvez você não ache. Mas minha próxima tarefa, assim, minha próxima vontade em relação a isso é assistir o filme que lançou ano passado, que aparentemente até agora é o mais fiel, obviamente porque é francês também, né? É um filme que foi francês, lançado ano passado. E eu quero assistir. Não sei quando assistirei, mas assistirei. Não assisti antes pra não tomar spoiler, justamente. E, pô, acho que tem 3 horas de duração, pelo que eu já vi, o que assim no mínimo tinha que ser isso, né? Porque, pô, o livro é gigante. Eu já falei isso 500 mil vezes só nesse vídeo, mas enfim. Fica aí, foi um livro muito bom, foi muito legal fazer esses... Eu falei que foi um filme? Foi um livro muito bom. Enfim, já não sei mais, já deu, já. Mas, enfim, muito bom, leiam. Livro top. Altamente recomendado, 5 estrelas ou mais, se fosse possível. Muito top.